Olá, amigos, muito boa noite a todos, aos meus alunos aí, professor Sérgio, o Heitor, o Enzo, a Malu, deixa eu ver se eu esqueci alguém, o Eduardo também, né? Tem alguns alunos que estão suspensos aí devido ainda ao problema da pandemia, mas muito sucesso a vocês, um grande abraço. E aos meus amigos também. Vamos lá. Eu queria fazer um comentário hoje sobre algumas curiosidades, né? Vamos começar a falar de um importante café chamado Café de la Régence, que fica em Paris, né? Ele fica na rua Saint-Honoré, número 167, né? O CEP é 7500/1. Então tá aí. Um café muito importante que ele existiu, ainda existe, mas hoje não com as mesmas características, né? Mas o café regense, ele começou no século XVIII e foi até o século XIX. Ele é um café muito importante, que cheio de glamour, né? Mas a situação é um pouco maior do que nós possamos imaginar. Esse local existia o Hotel Regency, um hotel muito grande e luxuoso em Paris. E os visitantes do mundo todo, quando iam para a Europa, iam para Paris. Paris era o centro do mundo, a cidade luz, a cidade do amor, e tal, a cidade mais bonita do mundo era Paris, talvez ainda seja. Mas Paris recebia visitantes do mundo todo, tanto do Oriente, do Ocidente, da África, todo mundo que tinha dinheiro ia para Paris fazer um passeio. E esse hotel de la Regência era um hotel muito bom e ele estava sempre cheio, tinha muitos visitantes. E na parte de baixo desse hotel tinha o Café Regência, que era um café muito confortável, muito luxuoso, tinha especiarias, né? E nesse café costumava-se ter aposta de jogos, jogo de gamão, jogo de dados, carteado, uma série de jogos ocorriam nesse café. E sempre pessoas apostando dinheiro, e nesse clima apareciam também mulheres muito bonitas, glamorosas da alta sociedade, como também as mulheres profissionais do sexo, né? As prostitutas também iam todas bem vestidas, arrumadas, né? Lógico, elas eram selecionadas, então era um ambiente que você via só gente bonita e gente rica, né? E jogando, brincando, apostando, era um entretenimento. Tinha um canto lá, o pessoal ia para um salão, ia dançar, voltava lá para o café, tomava um café, batia um papo, de repente subiam para dormir nos quartos do hotel, né? E aquela influência, aquela glamour, aquela luxúria, aquele clima de festa, mas todo mundo que ia lá precisava ter dinheiro, né? Era muito caro, as coisas deviam ser caras lá, não era qualquer um que podia ter acesso. Sendo assim, era a alta sociedade parisiense e francesa que frequentava o Café Regência. Naquela época não tinha TV, não tinha rádio, as pessoas precisavam ter um entretenimento, especialmente os mais ricos, né? E esse Café Regência, desde os tempos lá do Philidor, né? O Philidor também chegou aí no Café Regência, juntamente com Diderot, Voltaire, Robespierre e outros famosos aí da Revolução Francesa, da história da França, eles frequentavam o Café Regência, né? Para ter o glamour, as atividades, a troca de informações, de influências, né? E foi nessa época que o Philidor, ele era um músico muito inteligente e talentoso, jogava xadrez nas horas de folga, porque ele era obrigado a tocar para a família real, e o Philidor jogava xadrez com os outros músicos e, de repente, esbarrou no xadrez do pessoal mais rico na França, né? Dos reis, dos príncipes, dos duques, a turma começou a gostar de xadrez. E o Philidor chegou lá ganhando de todo mundo e dando aulas, né, de xadrez para os nobres. E o Philidor ficou muito famoso e com isso ele teve uma ascensão dentro da corte, né, dentro da alta esfera da sociedade francesa, que ele foi muito proveitoso. Chegou na Revolução Francesa, né, é, infelizmente acabaram com a família real, decapitaram todo mundo, e por pouco o Philidor também não acabou morrendo, né? Porque o nome dele estava na lista para ir para a guilhotina. Passados os tempos, depois da Revolução Francesa, o Café Regence resistiu a tudo isso. O Café Regence voltou a ser um centro de grande convivência, de frequência de grandes enxadristas, né? E o Café Regente continuou com aquele glamour, com aquela força toda, era um simbolismo de jogos, especialmente do xadrez, e um café onde as mentes mais brilhantes da Europa sempre estavam lá se encontrando. Grandes empresários,
juízes, advogados, professores, matemáticos, apostadores, enxadristas e, enfim, uma classe de gente altamente intelectualizada. E nesse momento aí, né, o ápice do Café Regente foi quando teve um match, né, foi uma partida de 11 partidas entre a Inglaterra contra a França. Foi uma disputa acirradíssima com Howard Staunton, né? Sim, o Staunton, aquele que deu o nome dele para o design de peças, né? Que ficou muito famoso no mundo, que até hoje a gente conhece o design Staunton. Então veio o Howard Staunton, era um enxadrista inglês muito forte, né? Teve muitas vitórias, se sagrou praticamente campeão do mundo. E ele disputou uma partida com um grande jogador francês, o melhor da França, que era Pierre Saint-Amand. E o Howard Staunton conseguiu vencer por 11-4, né? Só uma curiosidade sobre o Howard Staunton: o Pillsbury, né? Um grande jogador norte-americano, que era um verdadeiro raio nos tabuleiros de xadrez, era praticamente quase invencível, ganhou de muita gente famosa, também estava nessas épocas por aí, também chegou a frequentar o Café Regência. Teve também o Paul Morphy, que foi para lá também, né? E quando o Paul Morphy foi para Paris, né? Foi louquinho para dar um pau, pegar o Howard Staunton de jeito. O Howard Staunton falou que estava doente, que não podia jogar com ele, deu uma desculpa qualquer e não compareceu. E o Murphy, quando ele foi para a Europa, ele detonou a maioria dos seus oponentes. Porém, o Murphy era um outsider, né? Aquele cara que chega, começa a ganhar de todo mundo, mas ele não tem pontuação, ele não tem os benefícios de toda a estrutura burocrática do xadrez, né? Como membro da FIDE, aquela coisa toda. Então, o Paul Morphy, coitado, ele foi uma estrela cadente, ele brilhou muito, mas ele teve uma curta duração. Mas voltando a falar do Café Regente, ele foi um marco na história do xadrez. Então, se você quer estudar a história do xadrez, você sempre vai ter muito assunto para pesquisar em cima do Café Regência. Então, o Café Regência era uma coisa de louco naquela época. Era um hotel luxuoso, iam mulheres, famílias ricas, iam meninas de programa, eram feitas apostas. Se você jogasse muito bem xadrez, se você fosse um cara muito pobre, mas alguma pessoa da alta sociedade te levasse lá no Café Regente e você começasse a ganhar umas partidas, certamente você ia sair com o bolsinho cheio de dinheiro, porque os caras iam apostar e você recebeu uma parte das apostas, né? E de repente, se você tiver um pouco de dinheiro, você mesmo aposta em você. Se você vencer, você ganha. E lá também tinham as partidas relâmpago, porque o pessoal se interessava muito, então aconteciam partidas assim inesperadas, chegava um, desafiava, aí formava um banco de apostas, o cara já cobrava, tudo envolvendo dinheiro, glamour, né, ostentando. E era uma guerra de vaidades também, né? As pessoas iam lá para tentar aparecer. E foi lá também que começou a ideia das partidas às cegas, né? O Phil Dorian enfrentou 3 jogadores às cegas e conseguiu vencer, tudo ficou famoso, e a partir daí começou a ter aquela onda de partidas às cegas de grandes jogadores. Então eu vou citar alguns aqui. O Pillsbury, na Filadélfia, ele começou jogando com 20 jogadores às cegas, né? Disputou uma simultânea. O Blackburn também ganhava dinheiro com isso. Ele chegava nas cidadezinhas, falou: pessoal, vou fazer uma simultânea de xadrez, colocava 50, 100 pessoas, ele ganhava de praticamente todo mundo. Depois ele fazia uma partida às cegas, fazia umas apostas e ele dava um show de xadrez e saía sempre ganhando dinheiro. Então, tinham cidades nos Estados Unidos que convidavam o Blackburn para fazer uma sessão de entretenimento. Aí o prefeito lá, o xerife, sei lá, pagava para ele estadia no hotel, dava um bônus. E o Blackburn sempre sobreviveu disso, dando shows de xadrez, né? Para você ver como que as épocas eram diferentes. Aí nós temos aí, vamos falar de alguns jogadores. Temos aí o incrível Alekhine, né? O Alekhine era um gênio no xadrez, né? Talvez ofuscado pela história que ele foi colaborador dos alemães na Segunda Guerra, mas ninguém vai tirar o mérito dele. Inclusive ele foi até assassinado para não disputar novamente o Campeonato Mundial com o Botvinnik, que era o desafiador. Então, Alekhine morreu assassinado como campeão do mundo, né? Essa é a minha teoria.
porque tudo leva a crer. Então vamos lá. O Alekhine, vamos lá citar alguns dos seus feitos aí, né? Em 1924, no Hotel Alamac, em Nova York, o Alekhine jogou às cegas contra 26 oponentes. Entre eles estavam Isaac Khajadian e Hermann Steiner, né, jogadores fortes da época. E o Alekhine jogou às cegas. Depois, em 1934, o Alekhine voltou a jogar em Chicago contra 32 oponentes às cegas, né? Em 1941, o 42, o Alekhine jogou contra 33 oficiais nazistas, né? De raiva, ele estava com muita raiva porque os alemães estavam chantageando ele e fazendo ele fazer coisas que ele não gostava, inclusive fizeram ele assinar declarações em jornais contra os judeus, né? Aí surgiu uma polêmica muito grande e o Alekhine ficou com muita raiva dos alemães lá e forçaram ele a fazer uma simultânea. Ele falou, então agora eu quero uma simultânea cega, pega aí 33 oficiais alemães que sabem jogar xadrez, e ele fulminou os caras, né? Então tá aí. E o Najdorf conseguiu vencer 40 partidas simultâneas às cegas, mas não foi catalogado porque não tinha os juízes lá da FIDE, aquela coisa toda, então não aceitaram. Então nós temos aí o recordista mundial até então, né, que a gente tem uma ideia, um cara que jogou muito, é um tal de Koltanovski, que eu não conheço muito, mas devia ser um grande jogador, que ele fez o recorde mundial de 34 partidas às cegas, registrado da forma correta. Então essas partidas às cegas, elas são muito interessantes, né? E só uma mente muito brilhante com uma tremenda memória vai conseguir fazer uma partida às cegas, né? Então é um ótimo treinamento para você que já fez de tudo no xadrez, começar a tentar imaginar o tabuleiro na sua própria cabeça com as peças e os movimentos. E isso que acontecia na série da Netflix, né? O Gambito da Rainha. Aquela menina do orfanato, a Betty Harmon, ela fazia esse exercício constantemente desde pequenininha. Então, ela bem pequenininha, uma criança de 6, 7 anos, e ela já estava lá mentalizando o tabuleiro de xadrez. Tá? Então, é um bom exercício. Se você quer evoluir no xadrez, você tem que começar a jogar às cegas, né? Pode treinar com algum amigo seu. É lógico, tudo é trabalhoso, é sofrimento, mas é compensador. Quanto mais você desenvolver suas habilidades mentais nesse campo, mais capacidade você vai ter de resolver outros problemas quando você está vendo a partida. Porque se você tiver tudo na tua cabeça, você não precisa nem olhar para o tabuleiro. Você já não gasta energia de olhar, você já vai ter aquilo sendo processado com você. Então fica essa dica do Café Regency. Eu não domino a técnica aqui da informática para colocar umas imagens, mas eu vou tentar aprender isso no futuro. E vou ver se eu consigo intercalar alguma imagem aqui para vocês. Mas vocês podem procurar em imagens no Google, Café Regency de Paris, Café de la Regence. Pode olhar na Wikipedia também. Então vocês têm vasto campo de pesquisa e informação sobre isso. E é muito curioso, é muito legal. Tá bom? Existe aqui na cidade de Andradina, no estado de São Paulo, existe um Café Regency. Só que lá, pelo que eu vi até agora, eu não vi atividades enxadrísticas por enquanto. Mas fica na Avenida Guanabara, 2919, né? Bairro Estela Maris, em Andradina. Então tá aí, eu fiquei até contente que existe um Café Regency já no Brasil. Eu até fiz um contato com os proprietários sobre a ideia de fazer torneios lá, começar a injetar o xadrez dentro dessa franquia, para ver, de repente, pode virar no Brasil inteiro, tá bom? Não tem nada mais gostoso que jogar xadrez numa boa cafeteria, num ambiente saudável, silencioso, e onde as pessoas vão poder fazer o encontro das mentes mais brilhantes da sua localidade. Muito obrigado a todos pela audiência e continuem sempre pesquisando e jogando xadrez. Muito boa noite e saudações a todos vocês.